"Não entre no carro!" gritou o mecânico. Segundos depois, o carro explodiu e a milionária foi salva. Um simples instinto salvou uma vida naquela terça-feira ensolarada e desencadeou uma transformação que ninguém jamais imaginaria. Amanhã começou como qualquer outra na Quantum Tech Industries, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Funcionários transitavam pelos corredores envidraçados, reuniões aconteciam simultaneamente e o burburinho característico de uma corporação bem-sucedida preenchia o ar. Do lado de fora, no estacionamento reservado para executivos, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Marina Cavalcante, aos 32 anos, era uma das mulheres mais poderosas do setor tecnológico brasileiro. Seu vestido azul justo, combinado com sapatos de salto alto, que ecoavam confiança a cada passo, era a representação visual de quem havia conquistado seu império com determinação inabalável. Ela caminhava em direção à sua Ferrari vermelha, o smartphone pressionado contra o ouvido, enquanto discutia os detalhes de uma fusão milionária. O sol da manhã refletia no acabamento impecável do veículo, fazendo-o brilhar como uma joia carmesim. A poucos metros dali, Diego Mendes ajustava a correia do motor de um sedã corporativo. Aos 30 anos, o mecânico conhecia cada detalhe daquele estacionamento como a palma da mão. Seu macacão estava manchado de graxa, resultado de horas dedicadas a manter a frota da empresa funcionando perfeitamente. Diego não era apenas mais um prestador de serviços, era um observador atento, alguém que notava o que outros ignoravam. Naquele momento específico, enquanto Marina se aproximava do carro, algo capturou a atenção de Diego. Uma pequena mancha escura sob a Ferrari, um odor quase imperceptível no ar, um detalhe no compartimento do motor que ele havia inspecionado dias antes. Seu coração acelerou. Todos aqueles sinais convergiam para uma conclusão aterrorizante. Seus anos de experiência gritavam um alerta que não podia ser ignorado. Marina já estava com a mão na maçaneta dourada quando o grito rasgou o ar matinal. "Não entre no carro!" A voz de Diego ecoou com uma urgência que fez todos no estacionamento congelarem. Ele largou suas ferramentas e correu em direção à executiva, seus braços fazendo gestos desesperados. "Afaste-se agora!" A confusão tomou conta do rosto de Marina. Quem era aquele homem sujo de graxa gritando com ela? Funcionários começaram a se aproximar das janelas nos andares superiores, atraídos pela comoção. Alguns gravavam com seus celulares, outros simplesmente observavam, sem entender o que estava acontecendo. Diego não esperou por permissão. Ele atravessou os últimos metros que os separavam e puxou Marina pelo braço, afastando-a do veículo com força suficiente para fazê-la cambalear. O smartphone dela caiu no asfalto. Por um instante, a indignação flamejou nos olhos da executiva. Então, o mundo explodiu. Uma bola de fogo alaranjada engolfou a Ferrari, o impacto da explosão fazendo os vidros das janelas próximas tremerem violentamente. Chamas vorazes consumiram o veículo em segundos, enquanto fumaça negra e espessa subia em direção ao céu azul. O calor da explosão podia ser sentido a metros de distância. Pedaços de metal retorcido voaram em todas as direções, chovendo sobre o estacionamento como confete macabro. Marina estava no chão, protegida pelo corpo de Diego, que havia se jogado sobre ela no momento da explosão. Seus ouvidos zumbiam, seu coração batia descompassado, mas ela estava viva. O mecânico de macacão sujo havia acabado de salvar sua vida. Se essa história inicial já mexeu com você, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo e conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos criar uma comunidade global de pessoas inspiradas por histórias reais. A sirene da ambulância cortava o silêncio pesado que se instalou após a explosão.
Bombeiros trabalhavam rapidamente para conter as chamas que ainda consumiam os restos carbonizados da Ferrari, enquanto seguranças isolavam toda a área do estacionamento. O cheiro acre de combustível queimado e plástico derretido impregnava o ar, fazendo os presentes cobrirem o nariz com as mãos. Marina permanecia sentada na parte traseira de uma ambulância, uma manta térmica envolvendo seus ombros. Seu elegante vestido azul estava rasgado no joelho e seus sapatos de salto haviam sido encontrados a metros de distância, um deles com o salto quebrado. Paramédicos verificavam seus sinais vitais enquanto ela mantinha o olhar fixo nos destroços fumegantes que minutos antes eram seu carro de luxo. A realidade do que quase aconteceu começava a penetrar sua consciência como uma onda gelada. Diego recusou o atendimento médico, insistindo que estava bem. Seu macacão estava ainda mais sujo agora, manchas de sangue de pequenos cortes misturadas à graxa já existente. Ele conversava com investigadores da polícia, gesticulando em direção ao local onde a Ferrari havia estacionado, explicando com detalhes técnicos o que havia notado minutos antes da explosão. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam levemente. A adrenalina ainda percorria suas veias. A CEO da Quantum Tech, Beatriz Ferreira, chegou ao estacionamento com uma expressão de choque absoluto. Aos 50 anos, ela havia construído aquele império do zero e agora enfrentava uma crise que ameaçava não apenas a segurança física de sua vice-presidente, mas potencialmente a reputação de toda a empresa. Ela se aproximou de Marina, suas palavras carregadas de preocupação genuína e alívio por vê-la viva. As perguntas começaram a se acumular como nuvens de tempestade. Quem teria colocado um explosivo no carro de Marina? Por quê? Era um ataque direcionado ou parte de algo maior? A Polícia Federal foi acionada imediatamente e agentes especializados em crimes corporativos já estavam a caminho. A Quantum Tech lidava com contratos governamentais sensíveis e tecnologia de ponta. As possibilidades eram inquietantemente vastas. Enquanto isso, funcionários se aglomeravam nas janelas e nos corredores, compartilhando vídeos da explosão que já começavam a viralizar nas redes sociais. Hashtags relacionadas ao incidente escalavam rapidamente nas tendências. A imprensa, sempre vigilante, já havia sido alertada e vans de notícias começavam a estacionar nos portões da empresa, suas antenas parabólicas se erguendo como sentinelas metálicas. Diego observava todo aquele caos de longe, encostado em sua caixa de ferramentas. Ele não se considerava herói. Havia apenas seguido seu instinto, feito o que qualquer pessoa decente faria. Mas os olhares direcionados a ele haviam mudado. Colegas que raramente conversavam com ele agora o cumprimentavam com tapinhas nas costas e expressões de admiração. O mecânico humilde, que chegava antes do amanhecer e partia após o anoitecer, subitamente estava no centro de uma história que ultrapassava os muros daquela empresa. Marina finalmente se levantou, recusando gentilmente mais assistência médica. Seus olhos procuraram pelo estacionamento até encontrarem Diego. Ela caminhou em sua direção, cada passo medido e deliberado, como se estivesse processando não apenas o trauma físico, mas também a magnitude da dívida que agora carregava. Quando seus olhares se encontraram, algo silencioso, mas poderoso, passou entre eles. O reconhecimento de que suas vidas haviam se entrelaçado de forma irreversível naquele momento explosivo. "Você salvou minha vida", Marina disse, sua voz rouca pela fumaça que havia inalado. As palavras pareciam insuficientes diante da realidade do que havia acontecido. Diego apenas assentiu, sem saber o que responder. Ele não buscava reconhecimento ou recompensa, agira por impulso, guiado por algo maior que ele mesmo. A executiva estendeu a mão, um gesto formal em meio ao caos informal que o cercava. Diego olhou para sua própria mão coberta de graxa, hesitou, mas então a estendeu também. O aperto de mãos durou apenas segundos.
mas selou um pacto silencioso entre dois mundos que raramente se tocavam. Os dias seguintes à explosão transformaram a Quantum Tech em uma fortaleza sitiada. Equipes de segurança privada patrulhavam cada centímetro das instalações. Câmeras adicionais foram instaladas e todos os funcionários passaram por novas verificações de antecedentes. A empresa operava sob tensão constante, cada ruído estranho provocando olhares nervosos, cada visitante sendo escrutinado com desconfiança. Marina trabalhou de casa durante a primeira semana, seguindo orientações da segurança corporativa. Sua cobertura no bairro nobre da cidade, com vista panorâmica para o horizonte urbano, havia se tornado simultaneamente um refúgio e uma prisão. Ela passava horas nas varandas envidraçadas, olhando para baixo, para as ruas movimentadas, questionando-se sobre quem poderia desejar sua morte. As possibilidades eram perturbadoras. Concorrentes corporativos, investidores insatisfeitos ou algo ainda mais sinistro ligado aos projetos secretos que a empresa desenvolvia. A investigação policial avançava meticulosamente. Especialistas em explosivos confirmaram que o dispositivo era sofisticado, militar em sua precisão, projetado para detonar assim que o motor fosse ligado. Não era obra de amador. Alguém com conhecimento técnico avançado e acesso a equipamentos restritos havia planejado aquele atentado. A descoberta enviou ondas de choque através dos corredores do poder corporativo e político. Diego retornou ao trabalho após 2 dias, insistindo que não havia razão para permanecer afastado. Porém, sua rotina havia sido irrevogavelmente alterada. Jornalistas tentavam entrevistá-lo, ofertas de programas de televisão chegavam através da assessoria da empresa e sua caixa de entrada digital estava inundada de mensagens de desconhecidos o chamando de herói. Ele ignorava a maioria, desconfortável com a atenção súbita que nunca buscou ou desejou. Na oficina, enquanto trabalhava sob o capô de um SUV executivo, Diego não conseguia parar de pensar no que havia visto segundos antes de gritar. Aquela mancha sob o carro, o odor químico quase imperceptível, como ele havia registrado sinais tão sutis em meio à rotina caótica de uma manhã comum, era como se alguma força maior tivesse aguçado seus sentidos exatamente quando necessário. As câmeras de segurança forneceram pistas cruciais. Nas gravações, investigadores identificaram um homem vestido com um uniforme de manutenção que não constava em nenhum registro de funcionários. Ele havia entrado no estacionamento executivo 3 dias antes da explosão, durante o turno noturno, quando apenas seguranças mínimos estavam de plantão. As imagens mostravam-no trabalhando embaixo da Ferrari por aproximadamente 20 minutos antes de desaparecer nas sombras. Seu rosto estava parcialmente oculto por um boné e ângulo de câmera, mas perícia criminal já trabalhava na identificação. Marina recebeu atualizações constantes da investigação através de canais oficiais. Cada nova informação adicionava camadas de complexidade ao mistério. Quem havia contratado aquele homem? Quanto conhecimento interno sobre seus horários e rotinas o perpetrador possuía? A possibilidade de envolvimento interno, alguém dentro da própria Quantum Tech, era uma ferida aberta que sangrava desconfiança por todos os departamentos. Durante uma videoconferência com a equipe de segurança, Marina finalmente verbalizou o pensamento que a assombrava. Se Diego não estivesse lá naquele exato momento, se ele não tivesse notado algo que ninguém mais viu, eu estaria morta. As palavras ecoaram pelo sistema de áudio, um lembrete sombrio da fragilidade da vida mesmo para aqueles que pareciam invencíveis. A executiva tomou uma decisão. Ela instruiu sua assistente pessoal a localizar informações completas sobre Diego Mendes, não por desconfiança, mas por curiosidade sobre o homem que havia se tornado seu anjo da guarda involuntário. O que a assistente descobriu apresentou um retrato que contrastava fortemente com a imagem da própria Marina.
Diego havia crescido na periferia da cidade, filho de uma costureira e um motorista de ônibus. Suas notas excepcionais na escola pública haviam garantido uma bolsa técnica em mecânica automotiva, onde ele se destacou entre os melhores alunos de sua turma. Porém, limitações financeiras impediram que prosseguisse para a engenharia mecânica na universidade. Um sonho adiado indefinidamente para ajudar sua família. Aos 30 anos, ele sustentava não apenas os pais idosos, mas também uma irmã mais nova, que cursava enfermagem graças ao seu apoio financeiro constante. Marina leu aquele dossiê 2 vezes, absorvendo cada detalhe. Ali estava um homem cujo talento e dedicação mereciam oportunidades que o sistema nunca forneceu. Enquanto ela havia nascido em berço de ouro, herdando não apenas recursos, mas também conexões que pavimentaram seu caminho, Diego construíra tudo com as próprias mãos, superando obstáculos que ela jamais precisou enfrentar. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma forma de retribuir que ia além de um simples agradecimento ou recompensa financeira. 2 semanas após a explosão, Marina retornou pessoalmente à Quantum Tech. Sua chegada foi discreta, utilizando uma entrada secundária e um veículo blindado fornecido pela empresa de segurança privada. Ela vestia roupas mais casuais que o habitual, tentando projetar uma imagem menos formal para o encontro que havia planejado cuidadosamente. Diego foi convocado ao escritório da vice-presidente através de uma mensagem que o deixou intrigado e levemente ansioso. Ele nunca havia estado nos andares executivos, seu território limitando-se ao estacionamento subterrâneo, oficina e áreas técnicas. Quando as portas do elevador se abriram no 24º andar, revelando corredores com carpete luxuoso e obras de arte contemporânea decorando paredes de vidro, ele sentiu-se deslocado como um peixe fora d'água. A sala de Marina era impressionante. Janelas do chão ao teto ofereciam vista panorâmica da cidade, enquanto móveis de designer e tecnologia de ponta criavam um ambiente que respirava poder e sucesso. Ela o esperava atrás de uma mesa minimalista, mas levantou-se assim que Diego entrou, gesticulando para que se sentasse em uma das poltronas confortáveis próximas à janela, longe da formalidade intimidadora da mesa executiva. Diego, obrigada por vir, Marina começou, sua voz carregando uma calidez que contrastava com as interações breves e profissionais que haviam tido anteriormente. Sei que estas últimas semanas têm sido intensas para ambos. Diego assentiu silenciosamente, ainda processando o ambiente ao seu redor, as mãos descansando desconfortavelmente sobre os joelhos do macacão que havia trocado por calças jeans limpas para a ocasião. A executiva não perdeu tempo com rodeios. Ela descreveu como a vida de Diego, seus sacrifícios, sua dedicação silenciosa e competência técnica haviam sido revelados através das investigações que autorizou. Marina admitiu que, antes daquele dia fatídico, nunca havia realmente notado o mecânico que mantinha a frota funcionando impecavelmente, uma confissão que carregava vergonha genuína. Você não apenas salvou minha vida, ela continuou, mas também me abriu os olhos para quantas pessoas talentosas trabalham nas sombras, sem reconhecimento, enquanto pessoas como eu recebem todos os holofotes. Diego não sabia como responder. Ele nunca esperou reconhecimento pelo trabalho que simplesmente amava fazer. Consertar motores, diagnosticar problemas complexos, fazer veículos funcionarem perfeitamente. Isso lhe trazia satisfação que transcendia a necessidade de aplausos. Mas havia, admitiu silenciosamente para si mesmo, uma pontada de satisfação em finalmente ser visto por quem ele realmente era. Marina então revelou sua proposta.
Ela queria patrocinar a educação de Diego, garantindo que ele pudesse finalmente cursar engenharia mecânica na melhor universidade privada do estado, com todas as despesas cobertas. Além disso, ofereceria uma posição garantida no departamento de engenharia da Quantum Tech após a conclusão do curso, com salário compatível ao nível de formação que ele alcançaria. Você tem um talento extraordinário que está sendo desperdiçado em tarefas que não desafiam seu verdadeiro potencial, ela argumentou com convicção. O silêncio que se seguiu foi denso. Diego olhava pela janela, observando a cidade que se estendia até o horizonte, processando uma oferta que parecia saída de um sonho. Sua mente corria através das implicações. Sua família, suas responsabilidades, o medo do desconhecido. E meus pais? Ele finalmente perguntou. Minha irmã ainda tem 2 anos de faculdade. Eu não posso simplesmente abandonar minhas responsabilidades. Marina havia antecipado essa objeção. Ela explicou que estabeleceria um fundo que garantiria o sustento da família de Diego durante seus anos de estudo, além de cobrir integralmente as despesas educacionais de sua irmã. Não seria caridade, ela enfatizou, mas investimento em potencial humano, algo que a Quantum Tech deveria ter feito muito antes. Diego sentiu emoções contraditórias se chocarem dentro de seu peito. Gratidão, descrença, medo de não estar à altura das expectativas e uma centelha de esperança que ele havia enterrado anos atrás, quando aceitou que certos sonhos não eram para pessoas como ele. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, sua voz carregada de vulnerabilidade raramente expressa. Marina levou um momento antes de responder. Porque você me deu uma segunda chance de vida e porque percebi que sucesso real não é medido apenas pelos números na minha conta bancária, mas pelo impacto positivo que posso criar na vida de pessoas que merecem oportunidades. Ela fez uma pausa, escolhendo suas próximas palavras cuidadosamente. E honestamente, porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido, que valor real está no caráter das pessoas, não em suas posições ou posses. As palavras tocaram algo profundo em Diego, dissolvendo suas defesas cuidadosamente construídas. Pela primeira vez em anos, ele permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, seus sonhos adiados ainda fossem possíveis. Os primeiros meses da nova jornada de Diego foram simultaneamente emocionantes e aterrorizantes. A transição de mecânico de estacionamento para estudante universitário em uma das instituições mais prestigiadas do país revelou-se mais desafiadora do que ele havia antecipado. As aulas de cálculo avançado, física quântica aplicada e termodinâmica exigiam não apenas conhecimento técnico, mas também familiaridade com metodologias acadêmicas que seus colegas, vindos de escolas particulares de elite, dominavam naturalmente. Durante as primeiras semanas, Diego frequentemente se sentia como um impostor caminhando pelos corredores elegantes da universidade. Seus colegas de classe discutiam casualmente sobre viagens internacionais, carros de luxo e experiências que pareciam pertencer a outro planeta. Eles carregavam laptops de última geração e utilizavam jargões acadêmicos com desenvoltura que vinha de anos de imersão em ambientes intelectuais privilegiados. Diego, com seu notebook básico e cadernos baratos, destacava-se pela diferença. A síndrome do impostor o assaltava nas horas mais silenciosas da noite. Deitado no pequeno apartamento que Marina havia providenciado próximo ao campus, ele questionava se realmente merecia estar ali, se não estava ocupando o espaço de alguém mais qualificado, se conseguiria corresponder às expectativas depositadas nele. Os fantasmas da dúvida sussurravam que ele deveria retornar à segurança familiar da oficina mecânica, onde sabia exatamente quem era e o que podia fazer. Porém, algo fundamental havia mudado dentro de Diego. A oportunidade presenteada não era apenas uma chance de educação formal,
mas uma validação de que seu potencial sempre existiu, apenas esperando pelas circunstâncias certas para florescer. Ele começou a dedicar-se aos estudos com uma intensidade que impressionava até os professores mais exigentes. Enquanto colegas se contentavam com notas medianas, Diego frequentava todas as monitorias disponíveis, permanecia na biblioteca até o fechamento e transformava cada desafio acadêmico em oportunidade de prova pessoal. Marina mantinha contato regular, não como benfeitora distante, mas como mentora genuinamente investida em seu sucesso. Eles se encontravam mensalmente para cafés, onde ela compartilhava experiências do mundo corporativo, oferecia conselhos sobre networking e apresentava Diego a profissionais que poderiam enriquecer sua formação. Esses encontros também transformavam Marina, que descobria perspectivas sobre negócios e tecnologia que sua bolha privilegiada nunca permitira enxergar. A executiva havia se tornado mais consciente das desigualdades sistêmicas que permeavam não apenas sua empresa, mas toda a indústria tecnológica. Inspirada pela jornada de Diego, ela implementou um programa de bolsas na Quantum Tech focado em identificar talentos em comunidades carentes, oferecendo não apenas recursos financeiros, mas mentoria estruturada e caminhos claros para a ascensão profissional. O programa, apelidado internamente de Iniciativa Segunda Chance, rapidamente ganhou reconhecimento como referência em responsabilidade social corporativa autêntica. Enquanto isso, a investigação sobre o atentado contra Marina finalmente produziu resultados. O homem identificado nas câmeras foi capturado em uma operação conjunta entre Polícia Federal e Interpol. Durante interrogatórios, ele revelou ter sido contratado por um executivo de uma empresa concorrente que temia perder contratos governamentais bilionários para a Quantum Tech. O escândalo abalou o setor tecnológico, resultando em múltiplas prisões e investigações que se espalharam como ondas através do mercado corporativo. Marina testemunhou em júri, sua voz firme ao descrever não apenas o atentado, mas também como a experiência a transformou irreversivelmente. Ela falou sobre Diego, sobre como um mecânico humilde viu o que especialistas em segurança corporativa não detectaram, sobre como aquele momento de coragem ilustrava que valor humano transcende posições sociais. Suas palavras foram amplamente divulgadas pela mídia, inspirando discussões nacionais sobre meritocracia, oportunidade e o verdadeiro significado de heroísmo. Diego assistiu ao julgamento pela televisão, ainda desconfortável com a atenção pública. Ele preferia a quietude da biblioteca universitária, o desafio silencioso de equações complexas, a satisfação de finalmente entender conceitos que antes pareciam inalcançáveis. Sua irmã, Camila, completou enfermagem com honras e conseguiu emprego em um hospital renomado. Seus pais, agora financeiramente seguros, puderam finalmente descansar após décadas de trabalho árduo. No final do primeiro ano acadêmico, Diego estava entre os 10 melhores alunos de sua turma. Professores comentavam sobre seu foco excepcional e capacidade de aplicar teoria a problemas práticos com intuição que apenas experiência real poderia fornecer. Ele ainda enfrentava momentos de insegurança, mas agora possuía evidências concretas de que pertencia exatamente onde estava. O segundo ano de Diego na universidade trouxe desafios de natureza diferente. As disciplinas técnicas tornaram-se progressivamente mais complexas, exigindo não apenas compreensão teórica, mas também capacidade de inovação e pensamento criativo. Projetos de engenharia avançada demandavam trabalho em equipe, forçando Diego a navegar dinâmicas sociais que ainda o deixavam desconfortável. Um projeto específico se destacou,
o desafio de projetar um sistema de propulsão híbrido para veículos comerciais que maximizasse eficiência energética sem comprometer performance. Diego foi designado para liderar uma equipe de 5 estudantes, todos vindos de backgrounds privilegiados e inicialmente céticos sobre ter um ex-mecânico como líder. A primeira reunião foi tensa, com sugestões de Diego sendo recebidas com cortesia superficial que mal disfarçava a condescendência. Porém, Diego possuía algo que seus colegas não tinham: anos de experiência prática trabalhando diretamente com motores, entendendo intuitivamente como teoria se traduzia em realidade mecânica. Quando a equipe atingiu um impasse no design do sistema de recuperação de energia, foi a experiência de Diego com sistemas de freio que forneceu a solução inovadora. Ele esboçou rapidamente um diagrama baseado em técnicas que havia visto em veículos híbridos de luxo, adaptando conceitos existentes de formas que nenhum livro didático havia ensinado. A dinâmica da equipe mudou naquele momento. Respeito substituiu ceticismo, e seus colegas começaram genuinamente a valorizar as perspectivas únicas que Diego trazia. O projeto final não apenas recebeu a nota máxima, mas também foi selecionado para apresentação em uma conferência nacional de engenharia automotiva. A equipe foi convidada a publicar um artigo acadêmico descrevendo suas inovações, algo extremamente raro para estudantes de graduação. Marina acompanhava esses desenvolvimentos com orgulho que ia além do profissional. Ela havia começado a ver Diego quase como um irmão mais novo, alguém cuja jornada ela podia influenciar positivamente da forma que gostaria de ter sido influenciada no início de sua própria carreira. A executiva frequentemente refletia sobre como as circunstâncias do nascimento determinavam trajetórias de vida de maneiras profundamente injustas. Ela havia recebido tudo sem esforço, enquanto Diego lutou por cada centímetro de progresso. A iniciativa Segunda Chance na Quantum Tech florescia além das expectativas. 15 jovens talentos de comunidades carentes agora trabalhavam na empresa em posições júnior enquanto completavam suas formações, todos mentoriados por executivos sêniores. Os resultados eram impressionantes. Diversidade de perspectivas gerava inovações que equipes homogêneas nunca alcançariam. Um dos bolsistas desenvolveu um algoritmo revolucionário para a otimização de energia que economizaria milhões para clientes corporativos. Diego foi convidado para palestrar no lançamento formal do programa, compartilhando sua história com centenas de funcionários e stakeholders. Ele subia ao palco nervosamente, muito diferente da confiança natural que Marina demonstrava em apresentações. Porém, quando começou a falar sobre sua jornada, sobre os obstáculos superados e lições aprendidas, sua autenticidade ressoou poderosamente na audiência. Ele não era um palestrante polido oferecendo platitudes inspiracionais. Era alguém genuinamente vivendo uma transformação, compartilhando vulnerabilidades e triunfos com honestidade crua. Eu costumava pensar que sucesso era algo destinado apenas para pessoas nascidas nas circunstâncias certas, Diego disse, sua voz ganhando força conforme prosseguia. Mas aprendi que potencial existe em todos os lugares. Apenas faltam oportunidades. Marina não me deu nada que eu não merecesse. Ela simplesmente removeu as barreiras que o sistema havia colocado no meu caminho. As palavras tocaram algo profundo nos presentes. Vários funcionários, especialmente aqueles de backgrounds similares ao de Diego, se aproximaram depois para compartilhar suas próprias histórias de luta e aspiração. Marina observava essas interações com satisfação profunda, reconhecendo que o impacto de salvar uma vida havia se multiplicado em ondas de transformação que alcançavam muito além do que ela poderia ter previsto. Durante esse período, a relação entre Marina e Diego evoluiu para a amizade genuína, baseada em respeito mútuo.
Eles almoçavam regularmente, conversando não apenas sobre progressos acadêmicos e profissionais, mas também sobre filosofia, propósito e significado. Marina descobriu que Diego possuía sabedoria nascida da adversidade, uma perspectiva sobre vida que sua existência privilegiada nunca forneceria. Diego, por sua vez, aprendeu sobre os fardos invisíveis do sucesso, sobre como pressão e expectativa podem ser tão aprisionantes quanto limitação financeira. O terceiro ano universitário de Diego coincidiu com uma crise pessoal que ameaçou descarrilhar toda a sua trajetória. Seu pai, seu Antônio, sofreu um acidente vascular cerebral severo que o deixou parcialmente paralisado e necessitando de cuidados constantes. A notícia chegou durante a semana de provas finais, transformando instantaneamente prioridades acadêmicas em preocupações secundárias diante da fragilidade familiar. Diego passou noites no hospital, alternando entre estudar nas salas de espera e segurar a mão de seu pai durante momentos de lucidez. Dona Lúcia, sua mãe, envelhecera visivelmente sob o peso da preocupação, e Camila dividiu-se entre seus turnos no hospital onde trabalhava e cuidar do pai no hospital onde ele estava internado. A bolha de estabilidade financeira que Marina havia providenciado cobria despesas médicas, mas nenhuma quantia de dinheiro podia aliviar a angústia emocional que consumia a família Mendes. Marina visitou seu Antônio no hospital, levando flores e palavras de encorajamento. A executiva segurou as mãos calejadas de Dona Lúcia, ouvindo histórias sobre como ela e o marido haviam sacrificado tudo para dar aos filhos oportunidades que eles mesmos nunca tiveram. Diego sempre foi especial, a mãe disse com lágrimas nos olhos. Desde pequeno, desmontava brinquedos para entender como funcionavam. Eu sabia que ele tinha um dom, mas nunca imaginei que Deus enviaria um anjo como a senhora para ajudá-lo a voar. As palavras tocaram Marina profundamente. Ela percebeu que sua intervenção na vida de Diego não era apenas sobre educação ou carreira. Era sobre honrar os sacrifícios de uma família inteira que lutou contra um sistema injusto por gerações. Naquele quarto de hospital, com seu cheiro característico de desinfetante e esperança frágil, Marina fez uma promessa silenciosa de garantir que seu Antônio visse seu filho se formar. Diego enfrentou a decisão mais difícil de sua vida. Professores ofereceram extensões nos prazos, compreendendo a gravidade da situação, mas ele sabia que não poderia manter o ritmo acadêmico enquanto assumia responsabilidades familiares crescentes. Uma noite, sentado ao lado da cama hospitalar de seu pai, ele considerou seriamente trancar a matrícula. Apenas temporariamente, ele dizia a si mesmo, sabendo que temporário frequentemente se tornava permanente para pessoas em suas circunstâncias. Seu Antônio, em um momento de clareza surpreendente, apertou a mão do filho com força inesperada. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com determinação que décadas de trabalho árduo haviam forjado. Ele não conseguia formar frases completas, mas as palavras fragmentadas transmitiram uma mensagem inequívoca. Você continua, promete, continua. Diego chorou pela primeira vez desde a infância, abraçando o pai que sempre fora sua rocha, seu exemplo de integridade inabalável. Marina mobilizou recursos que apenas pessoas em sua posição podiam acessar. Ela contratou enfermeiros particulares para cuidar de seu Antônio em casa, permitindo que a família mantivesse alguma normalidade enquanto garantia cuidados médicos de excelência. Fisioterapeutas especializados foram designados para trabalhar com ele diariamente, maximizando suas chances de recuperação. A executiva não anunciava essas ações publicamente. Não era gesto performático para alimentar sua imagem, mas genuína preocupação por pessoas que haviam se tornado importantes em sua vida. Com o suporte estruturado, Diego conseguiu retornar aos estudos, embora carregasse agora um peso emocional que não existia antes.
Suas notas caíram levemente durante aquele semestre, mas professores reconheciam que ele estava operando sob pressões que teriam destruído estudantes menos resilientes. Um professor particularmente perspicaz ofereceu a Diego uma posição de assistente de pesquisa, proporcionando não apenas experiência valiosa, mas também um estipêndio adicional que, embora não necessário financeiramente graças a Marina, representava validação de seu valor acadêmico. O projeto de pesquisa focava em sistemas automotivos adaptativos para pessoas com mobilidade reduzida, uma área que agora ressoava profundamente com Diego, dada a condição de seu pai. Ele mergulhou no trabalho com intensidade quase obsessiva, canalizando ansiedade e medo em inovação produtiva. Noites sem dormir, produziram conceitos para controles veiculares que poderiam ser operados por pessoas com movimentos limitados, sistemas que combinavam tecnologia de ponta com design intuitivo. Marina acompanhava esse desenvolvimento com admiração crescente. Diego não apenas superava adversidades, ele as transformava em combustível para criar soluções que beneficiariam milhares. Ela compartilhou os conceitos dele com o Departamento de Desenvolvimento de Produtos da Quantum Tech, sugerindo que a empresa explorasse aplicações comerciais. A ideia foi recebida com entusiasmo e planos começaram a se formar para eventualmente patentear algumas das inovações de Diego, com ele mantendo participação significativa nos direitos intelectuais. Meses depois, seu Antônio começou a mostrar melhoras notáveis. A fisioterapia intensiva, combinada com sua própria determinação teimosa, permitiu que recuperasse movimentos parciais e capacidade de fala limitada, mas compreensível. O dia em que ele conseguiu caminhar alguns passos apoiado em Diego foi celebrado pela família como milagre, resultado não de intervenção divina abstrata, mas de amor, recursos e persistência inquebrantável. Diego completou o ano acadêmico entre os 20 melhores de sua turma, uma conquista extraordinária considerando os desafios enfrentados. Mais importante que rankings, ele havia desenvolvido resiliência emocional e maturidade que o diferenciavam de colegas que nunca enfrentaram verdadeira adversidade. Professores notavam que ele trazia profundidade às discussões em sala de aula, perspectivas nascidas de experiência vivida que enriqueciam o ambiente acadêmico inteiro. O quarto e último ano universitário de Diego foi marcado por conquistas que validavam todos os sacrifícios e lutas dos anos anteriores. Sua tese de conclusão de curso sobre sistemas automotivos adaptativos não apenas recebeu nota máxima, mas também ganhou o prêmio de melhor projeto de engenharia mecânica da universidade, uma honra raramente concedida e que vinha acompanhada de reconhecimento nacional no campo acadêmico e industrial. A cerimônia de premiação foi um momento de emoção avassaladora para toda a família Mendes. Seu Antônio, ainda se recuperando, mas significativamente melhor, sentou-se na primeira fila, apoiado em sua bengala, lágrimas correndo livremente por seu rosto quando Diego subiu ao palco para receber o troféu. Dona Lúcia apertava um lenço contra os olhos, seus ombros tremendo com soluços de alegria pura. Camila gravava tudo no celular, determinada a preservar cada segundo daquele momento histórico para a família. Marina estava presente também, sentada discretamente algumas fileiras atrás, observando o homem que ela havia ajudado a transformar agora, brilhando com luz própria. Ela não buscava crédito ou reconhecimento. A satisfação vinha de testemunhar potencial finalmente realizado, de saber que sua intervenção havia sido catalisadora de mudança genuína. Durante o discurso de aceitação, Diego olhou diretamente para ela e disse simplesmente: "Nada disso seria possível sem alguém que acreditou em mim quando eu mesmo duvidava." As palavras não mencionavam nomes, mas todos que conheciam a história entenderam. Empresas de engenharia automotiva de todo o país ofereceram propostas de emprego tentadoras.
Montadoras internacionais, com operações no Brasil, expressaram interesse em contratar Diego assim que ele se formasse, oferecendo salários que fariam qualquer recém-graduado cambalear. Porém, ele já havia tomado sua decisão muito antes. Honraria o compromisso com a Quantum Tech, a empresa onde tudo começou, onde um mecânico de macacão sujo gritou um aviso que mudou 2 vidas para sempre. Marina preparou sua entrada na empresa com cuidado estratégico. Diego não seria tratado como protegido especial ou mascote inspirador. Ele entraria como engenheiro júnior no departamento de desenvolvimento de produtos, com expectativas claras de performance e oportunidades de crescimento baseadas puramente em mérito. A executiva sabia que qualquer favoritismo percebido minaria a credibilidade de Diego e reforçaria estereótipos que ela estava determinada a destruir. O primeiro dia de Diego como engenheiro da Quantum Tech foi surreal. Ele caminhou pelos mesmos corredores, onde 4 anos antes entregava veículos consertados, mas agora vestindo camisa social e portando um crachá que o identificava como profissional técnico. Antigos colegas da oficina o cumprimentaram com abraços e expressões de orgulho genuíno. Ele era a prova viva de que a ascensão era possível, que barreiras invisíveis podiam ser superadas. Sua equipe inicial consistia em 6 engenheiros, todos com pelo menos 5 anos de experiência. Eles eram cordiais, mas claramente céticos sobre trabalhar com alguém recém-formado, independentemente de sua história inspiradora. Diego esperava exatamente essa recepção e estava preparado para provar seu valor através de trabalho, não através de narrativa. Ele assumiu projetos desafiadores, frequentemente ficando até tarde para garantir que suas entregas superassem expectativas, gradualmente conquistando respeito através de competência demonstrada. 3 meses após sua entrada, Diego identificou uma falha crítica no design de um novo sistema de refrigeração que a empresa estava desenvolvendo para um cliente governamental. A falha era sutil, algo que testes padrão não detectariam, mas que experiência prática reconheceria imediatamente. Ele preparou uma apresentação detalhada, mostrando não apenas o problema, mas também 3 soluções possíveis, com análises de custo-benefício para cada uma. A gerência ficou impressionada. Aquela intervenção evitou o que poderia ter sido um recall catastrófico e prejuízo financeiro massivo. Marina observava o progresso de Diego através de relatórios regulares, mas mantinha distância apropriada para não interferir em sua trajetória profissional. Eles ainda almoçavam mensalmente, agora como pares profissionais, discutindo projetos e estratégias corporativas. A dinâmica entre eles havia evoluído. Não era mais mentora e protegido, mas colegas com respeito mútuo, construído sobre base sólida de história compartilhada e valores alinhados. A iniciativa Segunda Chance continuava expandindo. 3 dos primeiros bolsistas já haviam sido promovidos a posições sêniores, provando que o programa não era apenas caridade corporativa, mas investimento estratégico em talento. Outras empresas começaram a replicar o modelo, e Marina foi convidada para palestrar em conferências internacionais sobre diversidade e inclusão genuínas versus performativas. Ela sempre creditava Diego como inspiração e exemplo vivo de por que tais programas importavam. Diego, por sua vez, tornou-se mentor informal para novos bolsistas da iniciativa. Ele entendia suas inseguranças, seus medos de não pertencimento, porque havia vivido cada um daqueles sentimentos intensamente. Suas sessões de mentoria aconteciam frequentemente na cafeteria da empresa, conversas autênticas sobre navegação em espaços corporativos quando você vem de fora, sobre impor-se sem arrogância, sobre manter conexão com raízes enquanto cresce profissionalmente. 2 anos após sua formatura, Diego havia se estabelecido como um dos engenheiros mais promissores da Quantum Tech. Sua trajetória meteórica incluía 3 promoções,
liderança de equipe em projeto estratégico para governo federal e 5 patentes registradas em seu nome relacionadas a inovações automotivas. O ex-mecânico agora participava de reuniões executivas, suas opiniões técnicas sendo valorizadas por liderança que anteriormente nem sabia de sua existência. Marina, agora aos 38 anos, assumiu posição de CEO após a aposentadoria de Beatriz Ferreira. Sua liderança trouxe mudanças significativas na cultura corporativa da Quantum Tech. Foco intensificado em responsabilidade social, diversidade genuína em posições de liderança e compromisso com desenvolvimento de talentos independentemente de backgrounds. A empresa não apenas prosperava financeiramente, mas também ganhava reconhecimento como referência em práticas corporativas éticas e inclusivas. A relação entre Marina e Diego permanecia forte, embora suas vidas tivessem tomado caminhos profissionais cada vez mais exigentes. Eles mantinham tradição de almoços mensais, momentos onde máscaras corporativas podiam ser removidas e conversas genuínas sobre vida, propósito e significado aconteciam. Marina frequentemente brincava que Diego era sua consciência, a voz que a mantinha conectada a valores fundamentais quando pressões executivas tentavam comprometer princípios. Durante um desses almoços, Diego compartilhou decisão importante. Ele planejava retornar à comunidade onde cresceu, não como fugitivo de sucesso, mas como agente de transformação. Diego queria estabelecer um centro técnico profissionalizante gratuito, oferecendo treinamento em mecânica automotiva, elétrica e outras habilidades técnicas para jovens de baixa renda. Seria chamado Centro de Formação Antônio Mendes, homenagem ao pai que sempre acreditou em educação como ferramenta de libertação. Marina ouviu a proposta com emoção visível. Ela imediatamente ofereceu suporte financeiro e recursos corporativos da Quantum Tech para estabelecer o centro. Porém, Diego gentilmente recusou. "Isso precisa ser meu projeto", ele explicou. "Eu economizei suficiente e tenho credibilidade agora para conseguir parceiros. Aceitar sua ajuda novamente seria fácil, mas alguns passos precisamos dar sozinhos para provar a nós mesmos que somos capazes." Marina entendeu perfeitamente. Havia chegado o momento de Diego voar completamente sozinho, sem rede de segurança. O centro de formação abriu suas portas 18 meses depois, ocupando um galpão renovado no coração da comunidade onde Diego cresceu. Equipamentos modernos doados por parceiros industriais que Diego cultivou através de networking contrastavam com simplicidade do entorno. 15 jovens formaram a primeira turma, seus olhos brilhando com a mesma mistura de esperança e apreensão que Diego carregara anos antes, quando Marina mudou sua trajetória. Diego ensinou pessoalmente as primeiras aulas, transmitindo não apenas conhecimento técnico, mas também lições sobre resiliência, trabalho árduo e acreditar em potencial próprio. Ele compartilhava sua história sem embelezamento, os medos, as dúvidas, os momentos de querer desistir. "Sucesso não é linha reta", ele dizia aos alunos. "É zigue-zague cheio de tropeços e quedas. O que importa é levantar-se cada vez, aprender de cada erro e nunca parar de acreditar que você merece estar onde sonha chegar." Seu Antônio, agora com mobilidade significativamente recuperada, visitava o centro regularmente. Ele sentava-se em um banco próximo à oficina, observando jovens aprenderem ofícios que poderiam transformar suas vidas, sabendo que seu nome estava vinculado a essa missão de transformação. Dona Lúcia organizou o grupo de mães da comunidade que forneciam refeições para os alunos. Muitos vinham de lares onde comida não era garantida, e ela insistia que ninguém aprenderia com fome. Marina compareceu discretamente à cerimônia de inauguração do centro. Ela observou da última fila enquanto Diego cortava a fita, cercado por família, amigos e líderes comunitários. O momento representava círculo completo.
de mecânico salvo por oportunidade a engenheiro, criando oportunidades para outros. A executiva sentiu orgulho profundo misturado com humildade ao reconhecer que seu papel havia sido simplesmente remover barreiras, permitindo que talento já existente florescesse. A primeira turma do centro completou o treinamento com taxa de emprego de 100%. Todos os 15 graduados conseguiram posições em oficinas, concessionárias ou empresas de manutenção veicular dentro de 3 meses. 3 deles eventualmente aplicariam para bolsas universitárias, seguindo o caminho que Diego havia trilhado. O modelo do centro atraiu a atenção de mídia e governos locais, com discussões sobre replicação em outras comunidades carentes. Diego continuava trabalhando na Quantum Tech, mas agora dedicava noites e fins de semana ao centro. Ele desenvolveu currículo abrangente, treinou instrutores adicionais e estabeleceu parcerias com empresas para garantir que graduados tivessem pipeline direto para emprego. O projeto tornou-se sua paixão paralela, fonte de satisfação que transcendia conquistas corporativas. Marina compreendia perfeitamente. Ela também havia descoberto que legado verdadeiro não se media em lucros trimestrais, mas em vidas positivamente impactadas. 5 anos após a explosão que mudou 2 vidas, Marina e Diego encontraram-se no estacionamento da Quantum Tech, exatamente no local onde tudo começou. A empresa havia instalado uma pequena placa comemorativa, marcando o ponto onde a Ferrari explodiu, não como lembrete mórbido, mas como símbolo de transformação nascida de tragédia evitada. A placa dizia simplesmente: onde coragem encontrou oportunidade, que inspire para sempre. Era início de manhã, horário similar àquele dia fatídico. O sol nascia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa que faziam o mundo parecer recém-criado. Diego, agora com 35 anos, vestia terno que Marina o havia ajudado a escolher para sua primeira apresentação em Conferência Internacional de Engenharia. Marina, aos 43, carregava a elegância tranquila de quem havia encontrado paz além de sucesso financeiro. Você já parou para pensar no que teria acontecido se você não estivesse aqui naquele dia? Marina perguntou, olhando para a placa. Diego riu suavemente. Eu penso nisso constantemente. E não apenas sobre você estar morta, mas sobre tudo que veio depois. Minha educação, o centro comunitário, todas as vidas tocadas. É como se aquele momento fosse semente plantada que cresceu em árvore com galhos alcançando em todas as direções. Marina assentiu, seus olhos refletindo anos de crescimento pessoal e profissional. Eu estava vivendo no piloto automático antes daquele dia. Sucesso empresarial, riqueza, poder. Eu tinha tudo isso, mas não havia significado real. Você não apenas salvou minha vida biológica, Diego. Você salvou minha alma. Me lembrou do que realmente importa. Os dois permaneceram em silêncio confortável por momentos, absorvendo o peso simbólico daquele lugar. O Centro de Formação Antônio Mendes agora operava em 3 localidades diferentes, com planos de expansão para outras cidades. Mais de 200 jovens haviam se formado, todos empregados, muitos prosseguindo para a educação superior. A iniciativa Segunda Chance da Quantum Tech era modelo replicado por 15 empresas nacionais e 3 internacionais. As ondas de transformação continuavam se expandindo. Diego recebia convites regulares para palestras motivacionais, mas aceitava seletivamente. Ele não queria se tornar palestrante profissional que explorava sua história por lucro. Quando falava, era para audiências que genuinamente se beneficiariam da mensagem. Especialmente jovens de comunidades carentes que precisavam ver exemplos vivos de que a ascensão era possível. Seu livro autobiográfico, escrito em parceria com um jornalista respeitado, tornou-se best-seller, com todos os lucros direcionados para a expansão do centro comunitário.
Marina havia se tornado defensora vocal de reforma em educação e inclusão econômica, usando sua plataforma como CEO para pressionar por mudanças sistêmicas. Ela testemunhou em audiências do Congresso, escreveu artigos em publicações influentes e direcionou recursos consideráveis para organizações trabalhando em equidade educacional. Seu ativismo não era performativo. Nascia de transformação genuína catalisada por um mecânico que viu o que ela não conseguia enxergar naquele dia crítico. "Sabe o que é mais engraçado?" Diego disse, quebrando o silêncio. "As pessoas me chamam de herói por ter salvado sua vida. Mas você salvou a minha também. Eu estava destinado a passar a vida inteira como mecânico competente, mas invisível. Potencial desperdiçado porque o sistema nunca daria chance. Você me deu asas quando eu nem sabia que poderia voar." Marina virou-se para encará-lo diretamente. "Não, Diego. Eu apenas removi as correntes que sociedade havia colocado em você. As asas sempre estiveram lá. Talento, inteligência, ética de trabalho, compaixão. Tudo o que eu fiz foi dar acesso a recursos que deveriam estar disponíveis para todos desde sempre. O voo foi todo seu." A discussão tocou algo fundamental sobre meritocracia, oportunidade e justiça social. Ambos reconheciam que a história deles, embora inspiradora, também expunha falhas sistêmicas profundas. Por que um jovem brilhante precisava esperar por explosão providencial e generosidade de executiva para acessar educação que deveria ser direito universal? Quantos outros Diegos existiam? Talentos desperdiçados porque nenhuma Marina cruzou seus caminhos. Essas perguntas alimentavam o ativismo de ambos. Eles trabalhavam não apenas para criar oportunidades individuais, mas para mudar sistemas que criavam desigualdade desde a origem. Era trabalho de gerações, sabiam disso, mas cada vida transformada era vitória que valia cada esforço investido. Seu Antônio faleceu pacificamente durante o sono 6 meses antes daquele reencontro no estacionamento. Ele partiu sabendo que seu filho havia alcançado alturas que ele apenas sonhara, que seu nome permaneceria em centro que transformaria milhares de vidas, que sacrifícios de uma vida inteira de trabalho árduo haviam produzido frutos além de qualquer expectativa. Diego carregava a perda com dignidade, honrando o pai, ao continuar missão de elevar outros como ele próprio fora elevado. Camila agora liderava departamento de enfermagem em hospital importante, aplicando lições de compaixão e excelência que observara no irmão. Dona Lúcia, aos 72 anos, era figura querida no centro comunitário, onde compartilhava histórias de superação que inspiravam novos alunos. A família Mendes tornara-se símbolo de que a ascensão era possível quando a oportunidade encontrava preparação. "Eu preciso admitir algo", Marina disse, sua voz carregando vulnerabilidade raramente expressa. "Há dias em que ainda penso no carro explodindo, sobre como teria sido diferente se você não estivesse lá. Me assusta perceber quão frágil é a linha entre vida e morte, entre existir e desaparecer. Mas então, eu olho para tudo que nasceu daquele momento e sinto gratidão avassaladora." Diego colocou a mão no ombro dela, gesto de amizade profunda, forjada em circunstâncias extraordinárias. "Nós dois recebemos segunda chance naquele dia, Marina. Você literalmente de continuar vivendo. Eu, metaforicamente, de viver plenamente ao invés de apenas sobreviver. Acho que nosso trabalho agora é garantir que outras pessoas não precisem depender de coincidências milagrosas para terem suas próprias segundas chances." O sol havia subido completamente agora, iluminando o estacionamento com luz dourada de novo dia. Funcionários começavam a chegar, alguns reconhecendo a CEO e o engenheiro sênior, outros simplesmente seguindo para suas rotinas. Vida continuava, como sempre continua,
mas agora imbuída de propósito mais profundo para aqueles dois que haviam aprendido que salvar uma vida significava muito mais que prevenir morte física. Significava criar condições para que vida fosse vivida em toda a sua plenitude. Significava reconhecer humanidade e potencial em todos, independentemente de títulos ou posições. Significava usar privilégio e poder não para acumular mais, mas para elevar outros. Significava transformar tragédia evitada em legado de esperança. Enquanto caminhavam juntos em direção à entrada da empresa, Marina e Diego carregavam consigo lições que apenas jornada compartilhada poderia ensinar. Eles haviam começado como estranhos, separados por abismos de classe e circunstância, unidos momentaneamente por explosão que poderia ter terminado uma vida. Agora eram aliados em missão maior. Provar que sociedade melhor não era utopia impossível, mas escolha deliberada de reconhecer valor em cada pessoa e criar caminhos para que potencial se tornasse realidade. A placa no estacionamento permaneceria como lembrança permanente daquela manhã transformadora. Mas o verdadeiro monumento não era bronze e palavras gravadas. Era o exército crescente de vidas transformadas, de jovens que encontravam oportunidades que gerações anteriores nunca tiveram, de sistemas lentamente mudando porque indivíduos corajosos insistiram que mudança era possível. Diego Mendes, o mecânico que gritou um aviso, tornou-se engenheiro, educador e símbolo de que talento existe em todos os lugares, precisando apenas de oportunidade para florescer. Marina Cavalcante, a executiva que foi salva, transformou-se em líder, que entendia que sucesso verdadeiro se media não em lucros, mas em vidas elevadas. Juntos, provaram que às vezes tudo o que o mundo precisa é um momento de coragem, um ato de generosidade e compromisso inabalável com a ideia de que toda vida possui valor infinito e potencial ilimitado. E naquele estacionamento onde tudo começou, sob luz de novo amanhecer, dois amigos caminharam lado a lado, não como salvador e salvo, não como benfeitora e beneficiário, mas como seres humanos unidos pela crença compartilhada de que amanhã pode sempre ser melhor que hoje, se tivermos coragem de fazê-lo assim. Esta história nos lembra que um único ato de coragem pode gerar ondas de transformação que alcançam muito além do que podemos imaginar. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.